Você já se sentiu perdido, sem respostas, como se estivesse gritando em um deserto e ninguém te ouvisse? Imagine se, no meio desse caos, alguém te dissesse: clame e eu te responderei. Essa promessa não é de qualquer pessoa, mas do próprio Deus. Ele, que criou o universo, te convida a clamar a Ele e garante que haverá uma resposta. Mas há algo muito mais profundo nessa promessa. Não se trata apenas de pedir por ajuda em momentos de desespero, mas de entender como, quando e por que Deus responde. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como o clamor transforma vidas, abre portas impossíveis e revela o coração de Deus de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado. Mas fique até o final do vídeo, pois o último ensinamento é o mais importante de todos. Número 1. O poder do clamor em meio ao desespero. Você já se viu em uma situação tão desesperadora que parecia não haver mais saída? Aquele momento em que todas as portas se fecham, quando tudo ao redor parece desmoronar e a dor parece insuportável. É nesse ponto que muitos chegam ao fim de suas forças e se perguntam: o que mais eu posso fazer? É exatamente nesse momento, quando o desespero atinge o ápice, que o clamor a Deus se torna a única ponte capaz de nos tirar do abismo. Não é uma oração comum, mas um grito que vem das profundezas da alma, um clamor que não conhece formalidades, que rasga o silêncio e toca o coração de Deus. Jó, o homem conhecido por sua paciência, passou por algo semelhante. Ele perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, suas posses, e se viu afundado em uma dor que poucos podem imaginar. Jó 30:20 registra seu grito: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. A dor de Jó era tão grande que ele se questionava se Deus ainda o ouvia. Mas mesmo assim, ele não parou de clamar. E é justamente aí que está a chave. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, o clamor sincero e persistente é ouvido. Deus não está distante, Ele está ouvindo cada palavra, cada lamento. A grande verdade é que, assim como no caso de Jó, o clamor que vem do fundo do coração tem um poder transformador. O desespero pode nos levar a um nível de dependência total de Deus, onde percebemos que, sem Ele, realmente não podemos fazer nada. E é aí que algo poderoso acontece. Deus responde. Pode não ser da maneira que esperamos, nem no tempo que imaginamos, mas Ele responde. Muitas vezes a resposta de Deus vem na forma de paz em meio ao caos, força em meio à fraqueza ou até mesmo silêncio, mas um silêncio que prepara o caminho para algo maior. Pense nas tempestades da vida como uma metáfora para a maneira como Deus trabalha em meio ao caos. Quando os discípulos de Jesus estavam no barco, em meio a uma tempestade que ameaçava suas vidas, eles clamaram por ajuda. Marcos 4:38 diz: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam desesperados e Jesus, calmamente, levantou-se e repreendeu o vento e o mar. Cala-te, aquieta-te, e imediatamente a tempestade cessou. O clamor em meio ao desespero trouxe a resposta divina, mas a resposta não veio da maneira que os discípulos esperavam. Eles não receberam uma explicação ou uma promessa futura. Receberam a paz imediata que só Jesus pode oferecer. Essa é a lição profunda para nossas vidas. O clamor sincero, feito do lugar mais profundo do nosso ser, é sempre ouvido. Quando estamos afundando no mar das nossas angústias, não precisamos de palavras rebuscadas, mas de um coração quebrantado diante de Deus. Ele não precisa de formalidades, ele quer a autenticidade. E é na autenticidade do nosso clamor que encontramos a verdadeira conexão com o Criador. Não importa quão escura seja a noite, o clamor genuíno sempre acende uma luz, ainda que inicialmente invisível aos nossos olhos. Agora imagine o que acontece dentro de você ao clamar com essa intensidade. O desespero começa a ceder espaço para a esperança, e a fé, mesmo que pequena, começa a renascer. Não porque as circunstâncias mudaram imediatamente, mas porque a certeza de que Deus está ouvindo traz um novo tipo de força. Essa força é diferente de qualquer outra, porque ela não depende do que você pode fazer, mas do que Deus já está fazendo. Por isso, se a dor parece insuportável
e o silêncio de Deus parece estrondoso, continue a clamar. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que algo está sendo preparado no invisível. Como Isaías 30:19 nos lembra: ó povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu nunca mais chorarás. Ele se compadecerá de ti ao ouvir o teu clamor. Assim que te ouvir, te responderá. Número 2. O silêncio de Deus tem um propósito. Você já esteve em um momento onde parece que o céu está fechado? Você clama, ora, busca respostas, mas tudo o que recebe em troca é um silêncio profundo. Esse silêncio pode ser desconcertante, talvez até assustador. Muitas vezes, ao nos depararmos com o silêncio de Deus, a tentação de desistir ou de acreditar que Ele nos abandonou cresce dentro de nós. Mas e se o silêncio de Deus fosse, na verdade, uma resposta em si? E se o silêncio não fosse a ausência de sua presença, mas a construção de algo muito maior? Olhe para a história dos israelitas no Egito. Durante 400 anos, o povo de Deus sofreu escravidão, opressão e dores inimagináveis. Eles clamaram, gritaram por socorro e, aparentemente, Deus ficou em silêncio. Mas o silêncio de Deus durante esse tempo estava preparando algo grandioso. Quando Ele finalmente se manifestou, enviando Moisés, não era apenas uma libertação, mas o início de uma jornada transformadora que culminaria em milagres inimagináveis, como a travessia do Mar Vermelho e a entrega dos 10 mandamentos. Êxodo 3:7 diz: E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto estão sofrendo. O silêncio foi apenas uma preparação para uma libertação que marcaria a história da humanidade. Esse silêncio divino, muitas vezes, é interpretado como indiferença, mas na realidade é como um artista trabalhando em uma obra-prima. O pintor pode estar em silêncio enquanto cria, concentrado nos detalhes, mas o resultado final será uma revelação de algo que estava sendo cuidadosamente preparado. Assim também é com Deus. Ele está moldando, preparando, ajustando os detalhes da sua obra em nossa vida, mesmo que nossos ouvidos não consigam captar cada pincelada. Na nossa caminhada de fé, é fácil esquecer que Deus vê além do que nossos olhos limitados podem enxergar. Em momentos de silêncio, Ele está trabalhando no invisível, e o que parece ser um atraso para nós é, na verdade, o tempo perfeito para Ele. O livro de Eclesiastes nos lembra disso em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. No tempo certo, Deus fala, responde e age. Mas até esse momento chegar, o silêncio tem um propósito de refinamento e crescimento. A própria vida de Jesus é um exemplo do valor do silêncio. Por 30 anos, ele viveu em Nazaré, longe dos holofotes, sem realizar milagres públicos. Para muitos, poderia parecer um desperdício de poder ou uma demora desnecessária. Mas esse período de silêncio era uma preparação. Quando chegou a hora de começar seu ministério, Jesus estava pronto. O silêncio de Deus na vida de Jesus não foi ausência, mas uma estratégia divina para que, quando a hora certa chegasse, ele estivesse preparado para cumprir sua missão de salvar o mundo. Portanto, se você está passando por um período de silêncio, lembre-se de que não é um tempo perdido. Deus está trabalhando. Ele está preparando o cenário, ajustando as circunstâncias e, o mais importante, preparando você para o que está por vir. Assim como um agricultor precisa esperar pacientemente a semente germinar sob a terra antes de ver o fruto, você também precisa confiar que, no silêncio, algo está crescendo. Algo está sendo gestado e, quando for o momento certo, Deus falará de maneira tão clara que todas as peças do quebra-cabeça farão sentido. A chave, então, não é tentar quebrar o silêncio de Deus, mas aprender a confiar nele. O silêncio é parte do processo de fé, é parte da jornada. Como Isaías 64:4 nos ensina, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti,
que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando e o silêncio de Deus parece ensurdecedor, saiba que Ele está trabalhando para você, no tempo certo, na medida exata e de uma forma que você nem pode imaginar. O silêncio de Deus tem um propósito. Número 3. Clame com propósito, não por rotina. Quantas vezes nossas orações se tornaram apenas um hábito, algo que fazemos mecanicamente, sem paixão ou propósito real? É fácil cair na rotina quando se trata de clamar a Deus, transformando o que deveria ser uma conexão viva com o Criador em uma prática repetitiva e vazia. Mas Deus não se impressiona com palavras repetidas, nem se agrada de orações feitas apenas por formalidade. Ele quer um clamor autêntico, vindo de um coração que busca verdadeiramente sua presença, com um propósito claro e sincero. Jesus foi muito claro sobre isso. Em Mateus 6:7, ele advertiu: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Aqui, Jesus não estava dizendo que orar várias vezes ou insistir fosse errado, mas sim que a intenção e o coração por trás do clamor são o que realmente importam. Uma oração que se repete sem significado, sem profundidade, perde sua essência. Deus não está interessado na quantidade de palavras, mas na qualidade do nosso relacionamento com Ele. Imagine alguém que conversa com você todos os dias, mas sempre com as mesmas palavras, sem emoção, sem real interesse em te conhecer ou ouvir o que você tem a dizer. Essa relação seria superficial e, com o tempo, perderia todo o sentido. Assim é o clamor que não tem propósito. Deus deseja mais do que rituais. Ele quer autenticidade. Ele quer intimidade. Quando clamamos com intenção, quando nossas palavras são carregadas de um desejo sincero de nos aproximar dele, algo poderoso acontece. Ele responde de forma pessoal, porque o nosso clamor vem de um lugar de conexão genuína, não de uma rotina vazia. Salmos 145:18 nos diz: "Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade." Veja que a proximidade de Deus não está atrelada a uma mera invocação, mas a invocá-lo em verdade. Há uma diferença gigantesca entre orar por obrigação e clamar com verdade. Quando clamamos com um coração sincero, quando há uma intenção clara em nossa busca, encontramos Deus de uma maneira muito mais profunda. Ele não é atraído por discursos bonitos, mas por corações quebrantados e dispostos. Talvez em algum momento você tenha caído na armadilha de orar apenas porque acha que deve orar. Mas Deus quer te levar a um nível mais profundo, onde o clamor não seja uma tarefa diária a ser cumprida, mas uma busca incessante por sua presença. Clame como quem busca uma resposta real, como quem precisa de direção, de consolo, de transformação. Clame com o coração aberto, disposto a ouvir e a ser moldado. Porque quando clamamos com propósito, estamos, na verdade, dando a Deus espaço para agir em nossas vidas de formas que jamais imaginamos. Não é a oração mecânica que move o coração de Deus, mas o clamor carregado de propósito. Se nos encontrarmos em momentos em que nossas orações parecem vazias, é hora de parar e refletir. Estou clamando apenas por hábito ou estou buscando a Deus com o coração cheio de expectativa? Jesus nos ensinou a orar com foco e intenção no Pai. Ele orava com propósito, sabendo que cada palavra era uma conversa viva com o Pai. Em Lucas 22:42, no jardim do Getsêmani, ele clamou: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Não era uma oração de rotina, era um clamor com um propósito claro, a submissão total à vontade de Deus. Portanto, o desafio que Deus coloca diante de nós é que clamemos com um propósito firme, com intenção. O clamor não é uma fórmula mágica para conseguir o que queremos, mas um diálogo autêntico com o Criador, onde expressamos nosso coração, nossas dores e nossos desejos e, ao mesmo tempo, nos submetemos à vontade dele. Quando oramos com propósito, saímos da superfície e mergulhamos nas profundezas da nossa fé,
experimentando a verdadeira presença de Deus em nossas vidas. Número 4. O clamor do sem voz. Você já se sentiu invisível, como se ninguém se importasse com o que você está passando? Esse sentimento de abandono e silêncio pode ser esmagador, mas a verdade é que Deus sempre ouve o clamor dos que o mundo ignora. Ele é o Deus dos esquecidos, dos marginalizados, daqueles que, aos olhos humanos, não têm voz. O clamor do sem voz chega ao céu com a mesma intensidade, se não maior, que o clamor dos que estão em destaque. Deus se importa profundamente com aqueles que a sociedade muitas vezes esquece. A história de Agar no deserto é uma das mais tocantes quando falamos do clamor do sem voz. Abandonada por Abraão e Sara, sem proteção, sem um lugar para ir, ela se vê sozinha com seu filho Ismael. Naquele desespero, Agar grita por socorro. Em Gênesis 21, 16, 17, lemos que quando ela deixou o menino à distância para não vê-lo morrer, Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: "O que aflige Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está." Agar, uma serva, uma estrangeira, alguém sem poder ou prestígio, foi ouvida pelo Criador do universo. Isso nos mostra que Deus ouve os que o mundo não ouve. A sociedade muitas vezes silencia aqueles que considera menos importantes. Mas Deus faz o oposto. Ele amplifica o clamor dos que estão à margem. Ele vê o que ninguém vê e ouve o que ninguém ouve. É por isso que Jesus, ao longo de seu ministério, sempre esteve cercado por aqueles que eram ignorados pelos líderes religiosos da época. Os doentes, os pobres, os oprimidos, todos esses clamavam a Jesus, e ele os ouvia. Em Mateus 20, 30, 34, quando 2 cegos à beira do caminho clamaram a Jesus por cura, a multidão tentou silenciá-los, mas eles gritaram ainda mais alto: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós." E Jesus, ouvindo seu clamor, parou e os curou. O que o mundo tentou abafar, Jesus respondeu com compaixão. E quanto a nós, será que também não nos encontramos às vezes sentindo-nos como Agar, sozinhos em nosso deserto? Ou como os cegos de Jericó à margem do caminho, ignorados pela multidão? Se você já se sentiu assim, saiba que seu clamor não é despercebido. Deus ouve. Ele ouve o que o mundo não quer ouvir. Ele responde ao clamor daqueles que a sociedade insiste em calar. Não importa quão pequena você se sinta, não importa se todos ao seu redor parecem não notar sua dor. Deus nota. Ele ouve cada suspiro, cada lágrima, cada palavra não dita. O profeta Isaías declara isso de maneira poderosa em Isaías 41, 17. Os aflitos e necessitados buscam água, e não a há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Deus não só ouve, ele responde. Ele traz água ao sedento, esperança ao desanimado e vida àqueles que se sentem esquecidos. O clamor que vem de um coração oprimido, sem forças, é tão precioso para Deus que ele age com uma urgência que só ele pode oferecer. Sua compaixão vai além do que podemos imaginar. Muitas vezes, achamos que é preciso estar em uma posição de poder ou destaque para sermos ouvidos. Mas Deus nos mostra que aqueles que estão nas sombras também têm sua voz amplificada diante dele. E se Deus se importa tanto com os sem voz, como nós, como cristãos, devemos responder ao clamor daqueles ao nosso redor. Será que temos ouvido os clamores das pessoas que, por diferentes razões, estão marginalizadas, feridas e silenciadas? Assim como Deus ouve o clamor dos que estão em desespero, Ele nos convida a fazer o mesmo, a abrir nossos ouvidos para os que estão à margem, a prestar atenção àqueles que o mundo insiste em ignorar. Porque, ao fazer isso, estamos refletindo o coração de Deus, o Deus que ouve e responde ao clamor dos sem voz. Número 5. Oração e clamor em tempos de incerteza. Você já se viu em um momento onde tudo ao seu redor parece incerto? Os planos que você havia feito estão desmoronando. As circunstâncias mudam tão rapidamente que você mal consegue acompanhar e a sensação de insegurança começa a pesar.
Nesses momentos, a oração e o clamor a Deus se tornam mais do que uma simples conversa. Eles se tornam a âncora que nos mantém firmes enquanto as ondas da incerteza tentam nos derrubar. É quando o chão desaparece sob nossos pés que aprendemos a clamar a Deus com uma intensidade que só o medo e a incerteza conseguem despertar. Daniel é um exemplo poderoso de alguém que, em meio à incerteza, recorreu ao clamor incessante. Quando o decreto do rei proibiu orações a qualquer deus que não fosse o próprio monarca, Daniel, sem hesitar, continuou suas orações diárias a Deus. Em Daniel 6:10, lemos que Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele sabia que continuar a orar poderia custar-lhe a vida, mas sua confiança em Deus era maior do que o medo do decreto. Em meio à incerteza, Daniel clamou a Deus com fé, e sua oração foi respondida de uma maneira milagrosa quando foi livrado da cova dos leões. A incerteza pode ser paralisante. Quando não sabemos o que o futuro nos reserva, o medo do desconhecido pode nos consumir. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Ele não é pego de surpresa pelas nossas crises, nem é surpreendido pelas nossas incertezas. E Ele nos convida a clamar a Ele nesses momentos, não com uma oração superficial, mas com um clamor sincero e corajoso que confia plenamente em sua soberania. O Salmo 46:1 nos conforta com a verdade de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele não é um Deus distante, alheio às nossas lutas. Ele está presente, e quando clamamos, Ele se faz conhecido em meio às nossas dúvidas. Quando a vida parece incerta, Ele se torna nossa certeza. Quando o caminho à frente está obscurecido, Ele ilumina nossos passos com sua presença. Nossas orações durante os momentos de incerteza podem se parecer muito com um grito no escuro. Não vemos o que está à frente, não temos respostas claras e muitas vezes não sabemos como as coisas vão se resolver. Mas, assim como Daniel, somos chamados a confiar e clamar, mesmo quando o resultado parece incerto. O ato de orar em tempos de incerteza é, em si, uma declaração de fé. É reconhecer que, mesmo que não possamos controlar o que está acontecendo, confiamos em um Deus que tem tudo em suas mãos. E essa confiança, essa certeza de que Deus responde, transforma o medo em paz. Pode não haver uma resposta imediata ou uma mudança nas circunstâncias, mas há uma mudança em nós. Ao clamar a Deus, recebemos uma paz que ultrapassa o entendimento, como prometido em Filipenses 4:6-7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz é a prova de que, mesmo no meio da incerteza, Deus está trabalhando. No final das contas, a incerteza nos ensina a clamar com um coração totalmente dependente de Deus. Cada oração, cada palavra, cada suspiro que soltamos em meio à dúvida é um lembrete de que nossa fé não está nas circunstâncias que mudam, mas no Deus que nunca muda. E à medida que clamamos, descobrimos que mesmo quando não vemos o futuro claramente, o presente está seguro nas mãos de Deus. Número 6. Clamar na abundância é tão importante quanto na escassez. Muitos de nós temos o hábito de clamar a Deus apenas nos momentos de crise, quando tudo parece estar desmoronando. É nessas horas de desespero que buscamos sua intervenção com mais fervor, ansiando por uma resposta que nos tire da dificuldade. Mas e quando tudo vai bem? Quando a vida está tranquila, as contas estão pagas, a saúde está em dia e os relacionamentos parecem em harmonia, será que ainda clamamos com a mesma intensidade? A verdade é que clamar a Deus na abundância é tão vital quanto na escassez.
porque é justamente nesses momentos de prosperidade que podemos ser mais vulneráveis a nos afastar, esquecendo que, em todas as circunstâncias, nossa dependência de Deus deve ser total. Salomão, um dos homens mais ricos e sábios que já existiu, entendeu essa verdade. Ele tinha tudo: riquezas, poder, fama e uma sabedoria dada diretamente por Deus. No entanto, sua oração, quando se tornou rei, foi um clamor por discernimento. Em 1 Reis 3, 7, 9, Salomão clama: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele não pediu mais riquezas ou poder, mas sabedoria para governar com justiça. Salomão sabia que, mesmo em sua posição de abundância, ele ainda precisava de Deus para guiar suas decisões. E é aí que está o segredo. Clamar na abundância é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que, mesmo quando tudo parece estar indo bem, continuamos dependentes da sua orientação. O perigo da abundância é que ela pode nos dar uma falsa sensação de segurança, nos levando a acreditar que conseguimos tudo sozinhos, que o mérito é exclusivamente nosso. Mas quando clamamos a Deus nesses momentos, estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que sem Ti, nada disso seria possível. Eu dependo de Ti, não importa quão próspera seja a minha vida. A Bíblia também nos adverte sobre o perigo do orgulho que pode surgir com a prosperidade. Em Deuteronômio 8, 11, 14, Deus adverte o povo de Israel dizendo: Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e fores farto, e depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e se tiverem multiplicado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando a vida está confortável, é fácil esquecer que tudo é dom de Deus. O clamor constante é um lembrete de que, mesmo na abundância, continuamos totalmente dependentes dele. E na prática, como é clamar a Deus em tempos de abundância? Não é apenas uma oração de gratidão, embora isso seja importante. É um clamor para que Ele nos mantenha humildes, para que Ele nos ajude a usar nossas bênçãos de maneira sábia, para que nunca percamos de vista quem é o verdadeiro dono de tudo o que temos. É pedir a Deus que nos ajude a lembrar que, em meio à prosperidade, nosso coração ainda deve estar voltado para Ele, buscando sua vontade em cada decisão, grande ou pequena. Talvez a maior tentação na abundância seja nos acomodarmos. Quando tudo está indo bem, podemos nos esquecer de clamar pela sabedoria de Deus, pela sua direção, por sua presença constante. E é nesse estado de conforto que corremos o risco de nos distanciar. Mas se formos sábios, entenderemos que o clamor na abundância nos mantém conectados a Deus, nos mantém com os pés no chão, nos protege de cair na armadilha do orgulho e da autossuficiência. Assim como Salomão clamou por discernimento em meio à sua abundância, também devemos clamar a Deus para que Ele nos guie, mesmo quando tudo parece estar em ordem. Porque é justamente na abundância que muitas vezes o maior teste de fé ocorre. Número 7. Deus responde a quem está disposto a ouvir. De que adianta clamar a Deus se não estamos realmente dispostos a ouvir a resposta? Muitas vezes, levantamos nossas súplicas, pedimos orientação, mas no fundo, já temos nossas próprias ideias do que a resposta deve ser. Quando Deus nos responde de forma diferente, há uma tendência natural de rejeitarmos essa resposta ou até de fingirmos que não ouvimos. Mas Deus responde a quem está de coração aberto, disposto a aceitar a resposta, seja ela qual for. Clamar a Deus é apenas metade da jornada.
A outra metade é estar verdadeiramente preparado para ouvir e, mais importante, seguir aquilo que ele disser. Jonas é um exemplo claro de alguém que clamou, mas inicialmente não estava disposto a ouvir a resposta de Deus. Quando Deus lhe deu a missão de pregar à cidade de Nínive, Jonas fugiu, tentando escapar da responsabilidade que lhe foi dada. Jonas sabia que a resposta de Deus seria misericórdia para o povo de Nínive, e isso ia contra o que ele achava justo. Jonas 1:3 nos diz que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele ouviu o comando de Deus, mas não estava disposto a aceitar a resposta. Foi necessário um encontro dramático com o ventre de um grande peixe para que ele se rendesse e estivesse pronto para cumprir o que Deus havia dito. Quantas vezes não somos como Jonas? Clamamos a Deus por direção, mas no fundo já temos uma resposta em mente, e quando Deus nos direciona de forma diferente, lutamos contra isso. Deus, porém, espera que clamemos com o coração aberto, prontos para não apenas ouvir, mas também obedecer. E essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes a resposta de Deus nos desafia, nos tira da nossa zona de conforto, ou nos pede algo que não estávamos preparados para fazer. É por isso que, para ouvir a resposta de Deus, precisamos de humildade. Precisamos reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos, como Isaías 55:8-9 nos lembra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ouvir a resposta de Deus significa abandonar nosso próprio entendimento e nos render à sabedoria divina, mesmo quando não faz sentido para nós. Outro exemplo poderoso de alguém disposto a ouvir é o jovem Samuel. Em 1 Samuel 3:10, quando Deus o chamou pela terceira vez, Samuel finalmente respondeu: "Fala, porque o teu servo ouve." Samuel não apenas clamou, ele se posicionou para ouvir com um coração submisso. Sua resposta foi um reflexo de sua disposição em não apenas escutar a voz de Deus, mas seguir o que ele dissesse. E por causa dessa disposição, Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. Ouvir a Deus não é uma tarefa passiva. É uma atitude ativa de busca e de prontidão. É reconhecer que sua resposta pode não ser o que esperamos, mas é sempre o que precisamos. É abrir mão do controle, dos nossos desejos e das nossas preferências e dizer: "Seja feita a tua vontade e não a minha." E essa disposição para ouvir de verdade é o que nos permite ver o agir de Deus de maneira mais clara e profunda em nossas vidas. Muitas vezes, a resposta de Deus pode ser um chamado para mudar de direção, como foi com Jonas. Outras vezes, pode ser um chamado à espera, ou até mesmo ao silêncio. E em todas essas situações, nossa disposição em ouvir é o que determina como experimentaremos o agir de Deus. Se estivermos prontos para ouvir, realmente prontos, com um coração humilde e submisso, Deus se revelará de maneiras que talvez nunca esperássemos. Portanto, clamar a Deus é mais do que falar, é estar pronto para ouvir. E quando ouvimos com um coração disposto, descobrimos que a resposta de Deus é sempre melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Número 8. O clamor de um povo gera transformação. Há algo incrivelmente poderoso quando um povo se une em clamor diante de Deus. Não se trata apenas de orações individuais, mas de um movimento coletivo, uma unidade que reverbera no céu e gera transformações profundas na terra. Quando uma comunidade, uma nação, ou até mesmo uma pequena igreja se reúne para clamar em uníssono, o impacto é incomparável. A história bíblica está repleta de momentos em que o clamor coletivo de um povo moveu o coração de Deus e alterou o curso dos acontecimentos. Esse tipo de clamor tem o poder de transformar cenários impossíveis, de reverter destinos aparentemente selados e de trazer um avivamento que só pode ser explicado como obra divina. Um exemplo impressionante dessa verdade está na história de Nínive.
Nínive era uma cidade tão corrompida que Deus decidiu destruir seus habitantes, mas algo extraordinário aconteceu. Após a pregação de Jonas, todo o povo, do rei ao mais humilde cidadão, se uniu em um clamor de arrependimento tão genuíno que Deus mudou seu decreto de destruição. Jonas 3, 5, 10 descreve o evento. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus viu o que fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Esse clamor coletivo não apenas salvou uma cidade, mas também demonstrou o poder da oração unida e sincera. Mas esse tipo de transformação não está restrito ao passado bíblico. Quando uma igreja ou uma comunidade moderna decide se unir para clamar por uma mudança real, Deus ainda responde. A Bíblia promete que onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Deus, Ele se faz presente. Mateus 18, 20. Esse princípio nos lembra que o clamor coletivo carrega uma autoridade especial, não porque as palavras sejam mágicas, mas porque a unidade no Espírito move montanhas. Quando um povo se ajoelha e clama com um coração contrito, Deus age de maneiras que vão além do que podemos entender. E essa transformação não é apenas externa, não afeta apenas as circunstâncias ao redor. O clamor coletivo também gera transformação no interior de cada pessoa envolvida. Algo acontece dentro de nós quando nos unimos a outros para buscar a face de Deus. A fé é fortalecida, o egoísmo é quebrado e a intercessão pelos outros nos molda à imagem de Cristo. Em vez de focarmos apenas em nossas próprias necessidades, começamos a clamar por algo maior, algo que vai além de nossos desejos pessoais. E essa mudança de perspectiva é transformadora. Ela nos ensina a amar mais profundamente, a servir com mais humildade e a depender completamente de Deus. Outro exemplo desse poder transformador está em 2 Crônicas 7,14, onde Deus diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa clara de que o clamor unido, vindo de um povo que se arrepende e se volta para Deus, tem o poder de trazer cura e restauração. Não é apenas uma mudança individual, mas uma transformação coletiva, que afeta comunidades inteiras e até nações. Essa é a essência do clamor de um povo. Não é apenas pedir por soluções rápidas ou bênçãos momentâneas, mas clamar por uma transformação profunda e duradoura, tanto espiritual quanto social. É o tipo de oração que abala estruturas e muda o rumo da história. Mas para que esse clamor seja genuíno, é preciso unidade, humildade e arrependimento. E quando essas condições são atendidas, Deus promete que responderá de maneiras grandiosas. Então, imagine o que aconteceria se hoje, em meio ao caos que o mundo enfrenta, comunidades de fé se unissem em clamor sincero. Imagine o impacto que um clamor genuíno e coletivo poderia ter em meio à escuridão, trazendo luz e esperança. Não há limites para o que Deus pode fazer quando seu povo se une para buscar sua face. Número 9. Clame mesmo quando parece impossível. Você já enfrentou uma situação em que tudo parecia impossível? Aqueles momentos em que as circunstâncias ao redor são tão esmagadoras que não há sequer uma faísca de esperança visível? É exatamente nesses momentos que o clamor a Deus ganha uma nova dimensão. Clamar a Deus quando tudo parece fácil é simples, mas é no meio do impossível que o clamor revela sua verdadeira força. E é nesses cenários improváveis que Deus se deleita em mostrar seu poder. Quando tudo parece estar perdido, quando o impossível se levanta como uma montanha intransponível, é o clamor de fé que move o coração de Deus e faz com que o sobrenatural aconteça. Um dos exemplos mais marcantes na Bíblia de alguém que clamou diante do impossível é o profeta Elias. No confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias se viu sozinho contra 450 homens. A missão era clara:
O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Enquanto os profetas de Baal gritavam e se cortavam, tentando desesperadamente invocar sua divindade, Elias manteve a calma e preparou o altar para Deus. Ele fez algo que parecia ainda mais impossível. Encharcou o altar com água, a ponto de escorrer. Então, Elias clamou ao Senhor. Em 1 Reis 18, 37 e 38, Elias orou: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. E o impossível aconteceu. Fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água ao redor do altar. O clamor de Elias diante do impossível trouxe uma resposta que ninguém poderia negar. Quantas vezes, diante de nossas próprias batalhas, achamos que a situação está além de qualquer solução? Quando todas as portas se fecham, quando o diagnóstico parece definitivo, quando os recursos se esgotam. Mas é justamente nessas horas que o clamor de fé, aquele que vem do profundo da alma, sem reservas, sem garantias, pode desencadear o poder de Deus. O impossível é apenas uma oportunidade para Deus revelar sua glória. Ele nunca é limitado pelas circunstâncias que nos cercam. Na verdade, é no cenário mais sombrio que ele escolhe brilhar com mais intensidade. Outro exemplo profundo é o de Josafá, o rei de Judá, que enfrentou um exército inimigo muito maior que suas forças. Em 2 Crônicas 20:12, Josafá orou: Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Essa declaração é a essência do clamor diante do impossível. Josafá reconheceu que, humanamente, não havia nada que pudesse fazer para vencer. Mas ao colocar seus olhos em Deus e clamar por ajuda, ele abriu espaço para o impossível acontecer. E Deus respondeu. Ele confundiu os inimigos e trouxe uma vitória que só poderia ser atribuída à intervenção divina. Clamar diante do impossível não é sobre negar a realidade ou fingir que as dificuldades não existem. É reconhecer a realidade e, ao mesmo tempo, acreditar que Deus está acima dela. A fé que clama no impossível não ignora os obstáculos, mas coloca Deus acima deles. Quando clamamos em meio ao caos, estamos dizendo a Deus: Eu não sei como, mas confio que o Senhor sabe. E é essa confiança que move o coração de Deus. Em Mateus 19:26, Jesus nos lembra que, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essa é a chave. O impossível para nós é possível para Deus. E quando clamamos em meio às impossibilidades da vida, não estamos simplesmente pedindo por uma solução. Estamos depositando toda a nossa confiança no único que pode realmente transformar o impossível em realidade. Então, quando o impossível se levantar diante de você, quando as circunstâncias parecerem imutáveis, quando os desafios parecerem intransponíveis, continue a clamar. Não deixe que o cenário te paralise. O impossível é o terreno fértil para o sobrenatural de Deus. Ele responde ao clamor de fé que se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor diz que não há solução. O que o mundo vê como o fim, Deus vê como o início de um milagre. Número 10. O clamor é a base de um relacionamento íntimo com Deus. Você já se perguntou por que Deus nos convida a clamar a Ele, mesmo sabendo de tudo o que precisamos antes de pedirmos? O clamor vai além de simplesmente apresentar nossas necessidades. Ele é uma ferramenta poderosa que Deus usa para nos atrair a um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. Quando clamamos, não estamos apenas pedindo uma resposta, estamos criando uma conexão. Cada clamor é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de ouvir sua voz, de sentir sua presença e de nos alinhar com sua vontade. Deus nos faz um convite poderoso em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse convite é mais do que uma promessa de respostas. É um chamado à intimidade. Deus deseja nos revelar segredos, mistérios que não podemos compreender por nós mesmos.
Mas para isso, Ele quer que venhamos a Ele com um coração disposto a ouvir, aprender e se aprofundar em sua presença. O clamor é o portal que nos leva a conhecer Deus de maneira mais pessoal e profunda, além das respostas que buscamos. Pense no clamor como uma conversa íntima entre pai e filho. Não se trata apenas de uma lista de pedidos, mas de um diálogo, onde abrimos nosso coração e nos colocamos em posição de receber. Quando clamamos, estamos vulneráveis diante de Deus. E essa vulnerabilidade é o que cria espaço para uma transformação verdadeira. É no momento em que nos despimos de nossas pretensões, deixamos de lado nossas próprias ideias e simplesmente buscamos sua face, que o relacionamento cresce e floresce. Olhe para Davi, um homem descrito como segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Davi clamava a Deus em todas as situações, em suas vitórias e em suas derrotas, em seus momentos de alegria e em suas angústias mais profundas. O livro de Salmos está cheio de seus clamores, que variam desde o pedido de socorro até a expressão de adoração. Em Salmos 63:1, ele clama: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi entendia que o clamor era muito mais do que pedir por soluções. Era um meio de saciar sua sede por Deus, de se conectar com Ele de uma maneira profunda e íntima. O clamor constante, dia após dia, não apenas molda o nosso caráter, mas também molda a nossa percepção de quem Deus é. Ao longo do tempo, deixamos de buscar a Deus apenas por respostas e começamos a buscá-lo por quem Ele é. Quando clamamos com essa perspectiva, algo muda dentro de nós. Deus se torna mais do que uma fonte de provisão. Ele se torna o centro da nossa vida. E essa é a verdadeira essência de um relacionamento íntimo com Ele. Jesus, nosso maior exemplo, também clamava ao Pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, Ele separava tempo para clamar, para orar, para buscar a presença do Pai. Em Lucas 5,16, vemos que Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Mesmo sendo o próprio Deus encarnado, Jesus mostrava a importância de clamar e cultivar um relacionamento íntimo com o Pai. Se o próprio Jesus considerava o clamor fundamental, quanto mais nós, que dependemos dele para cada aspecto da nossa vida, devemos valorizar essa conexão íntima. E ao longo desse processo, Deus revela coisas grandes e ocultas, como Ele prometeu. O clamor contínuo nos abre para ver as realidades espirituais, para entender os mistérios de Deus de uma forma que sem essa conexão íntima seria impossível. Nossa visão se expande, nossa fé é fortalecida e a nossa confiança nele se torna inabalável, porque passamos a conhecê-lo de verdade, e não apenas por aquilo que ele pode fazer por nós. Clamar a Deus, então, é muito mais do que pedir respostas. É construir um relacionamento profundo, onde aprendemos a ouvir sua voz, a discernir sua vontade e a experimentar sua presença de maneira transformadora. Esse relacionamento íntimo não nasce de uma oração ocasional, mas de um clamor constante e sincero. Número 11. Clame e confie no tempo de Deus. Muitas vezes, clamamos a Deus com urgência, desejando uma resposta imediata. Esperamos que Ele atue no nosso tempo, na nossa velocidade, porque nossas necessidades são reais e muitas vezes desesperadoras. No entanto, a realidade espiritual é diferente. Deus trabalha em seu próprio tempo, e confiar nesse tempo é parte essencial do processo de clamor. Clamar e confiar significa abrir mão da nossa ansiedade e esperar com paciência pela resposta perfeita no momento exato que Deus sabe ser o melhor. Um dos exemplos mais tocantes de clamor e espera está na história de Ana, a mãe de Samuel. Ana sofria profundamente por não poder ter filhos, e ano após ano ela clamava a Deus, derramando sua alma diante dele. 1 Samuel 1:10 descreve seu estado emocional. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana não desistiu de clamar, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio.
E foi justamente no tempo perfeito de Deus que ela recebeu a resposta ao seu clamor, um filho que se tornaria um grande profeta. A oração de Ana não foi atendida no tempo que ela esperava, mas foi respondida no tempo perfeito de Deus, revelando que seu plano era muito maior do que ela poderia imaginar. Essa é a grande lição que aprendemos com o clamor, que é respondido no tempo certo. Deus sempre sabe o que é melhor para nós, e Ele não trabalha com pressa. O tempo de Deus é perfeito, porque Ele vê o quadro completo. Ele sabe o que está por vir. Ele conhece as implicações de cada decisão e resposta. Quando clamamos e não recebemos a resposta de imediato, não significa que Deus nos ignorou ou que nossa oração foi em vão. Significa que Ele está trabalhando em algo maior, algo que só Ele pode ver. Como está escrito em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. A espera, muitas vezes, é uma ferramenta que Deus usa para moldar o nosso caráter e fortalecer nossa fé. É durante o período de espera que aprendemos a depender dele de verdade, que nossas motivações são purificadas e nossa confiança é testada. Durante esse processo, começamos a entender que o clamor a Deus não é apenas sobre a resposta, mas sobre o que Ele está fazendo dentro de nós enquanto esperamos. A paciência em esperar pelo tempo de Deus é uma demonstração de fé genuína. É acreditar que Ele está no controle, mesmo quando nossos olhos não conseguem ver o que Ele está fazendo. A história de Abraão também nos ensina sobre o valor de confiar no tempo de Deus. Ele recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas teve que esperar muitos anos para ver essa promessa se cumprir. Mesmo em sua velhice, quando tudo parecia impossível, ele continuou confiando em Deus. Romanos 4:20 e 21 resume a fé de Abraão assim: e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. O tempo de Deus foi perfeito, e a promessa se cumpriu da maneira que só Ele poderia realizar. Essa confiança no tempo de Deus não é algo que vem naturalmente para nós. Em um mundo que valoriza a velocidade, a eficiência e o imediatismo, esperar é difícil. Mas o clamor que confia no tempo de Deus nos ensina a ver além das nossas circunstâncias imediatas e nos conecta com o propósito eterno dele. Quando clamamos e aprendemos a confiar na sua soberania, experimentamos uma paz que ultrapassa o entendimento, como descrito em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, ao clamarmos, precisamos também estar preparados para esperar. E essa espera não é uma espera vazia, mas uma expectativa cheia de fé, sabendo que Deus está sempre agindo para o nosso bem, mesmo que não possamos ver. É essa confiança no tempo de Deus que nos dá a força para continuar clamando, com a certeza de que Ele responderá no momento certo, da maneira certa, para o seu propósito perfeito. Número 12. O clamor que precede a vitória. Há um princípio espiritual que atravessa toda a Bíblia. Grandes vitórias são frequentemente precedidas por momentos de clamor intenso. Não é coincidência que antes de algumas das maiores intervenções de Deus, suas pessoas tenham se ajoelhado em oração fervorosa. O clamor a Deus prepara o caminho para o impossível, para vitórias que não poderiam ser conquistadas pela força humana. É no clamor que expressamos nossa dependência total de Deus, e é exatamente essa dependência que abre as portas para o sobrenatural. Um dos exemplos mais marcantes desse princípio está na história do rei Josafá e o povo de Judá. Quando enfrentaram uma coalizão de exércitos muito maiores e mais fortes, Josafá fez algo que parecia contrário à lógica militar. Ele clamou a Deus em oração, levando toda a nação a buscar o Senhor. 2 Crônicas 23:4 descreve: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá.
e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Em vez de confiar em sua própria força, eles confiaram no poder de Deus. E foi através desse clamor que a vitória veio, de uma maneira sobrenatural. Deus confundiu os exércitos inimigos, fazendo com que se destruíssem entre si. Judá não precisou levantar uma espada. A vitória veio porque eles clamaram antes da batalha. Esse tipo de clamor não é apenas um pedido de socorro, mas uma declaração de fé. É dizer a Deus: eu sei que não posso vencer esta batalha sozinho, mas confio que tu podes. E é exatamente essa fé que move o coração de Deus. Quando clamamos diante das batalhas que enfrentamos, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, estamos convidando Deus a intervir. E quando Deus intervém, a vitória é certa, ainda que o caminho até ela não seja o que imaginamos. O clamor antes da vitória também aparece na história de Josué e as muralhas de Jericó. Antes de o povo de Israel conquistar a cidade, eles foram instruídos a marchar em silêncio ao redor das muralhas por 7 dias. No 7º dia, ao toque das trombetas, o povo clamou em alta voz e as muralhas caíram. Josué 6:20. O clamor foi o último ato antes da vitória, o grito de fé de um povo que acreditava que, mesmo diante de uma cidade fortificada, Deus era capaz de derrubar as barreiras. Aquilo que era intransponível caiu por terra diante do clamor de fé. Em nossa própria vida, muitas vezes enfrentamos muralhas de Jericó. Situações que parecem inquebráveis, problemas que parecem invencíveis. Mas, assim como os israelitas, nossa parte é clamar com fé. Não importa o tamanho da muralha à nossa frente, o clamor que precede a vitória não depende da nossa força, mas da capacidade de Deus de agir. E Deus é especialista em derrubar muralhas que nossos olhos humanos veem como inabaláveis. Outro exemplo poderoso vem do Novo Testamento, quando Pedro foi preso por Herodes e estava à beira da execução. Enquanto Pedro dormia na prisão, a igreja clamava incessantemente por sua libertação. Em Atos 12:5 lemos: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esse clamor coletivo resultou em um milagre. Deus enviou um anjo para libertar Pedro de maneira sobrenatural, abrindo as portas da prisão e levando-o para fora sem que os guardas percebessem. A vitória de Pedro, sua libertação, veio após o clamor da igreja, demonstrando que, quando o povo de Deus ora com fervor, o impossível se torna possível. O clamor que precede a vitória não é passivo. Ele é ativo, cheio de fé e expectativa. Ele acredita que Deus já está agindo, mesmo quando ainda não vemos os resultados. E é essa fé que nos permite continuar clamando, mesmo quando a batalha parece perdida. O clamor é a arma mais poderosa que temos, porque nos conecta diretamente ao Deus que tem todo o poder. Então, se você está enfrentando uma batalha hoje, lembre-se de que o clamor a Deus é o prelúdio da vitória. Clame com confiança, sabendo que Deus já está agindo e que Ele sempre responde ao clamor dos seus filhos. A vitória pode não vir da maneira que esperamos, mas virá no tempo e na forma perfeitos, conforme a vontade de Deus. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Espero que esses ensinamentos tenham tocado seu coração e que você se sinta encorajado a clamar a Deus com mais fé e confiança, sabendo que Ele sempre ouve e responde. Se você gostou deste conteúdo, eu te convido a explorar mais o canal. Temos muitos outros vídeos repletos de mensagens poderosas, reflexões e ensinamentos que podem fortalecer sua caminhada espiritual. Há muito valor aqui esperando por você. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e continuar acompanhando até o próximo vídeo.